Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael Sisoto e vim ajudar você a conseguir a sua aprovação em cálculo 1, né? Deixa eu olhar para você aqui. Eu estava olhando para a questão. Gente, é o seguinte: o que eu estou fazendo aqui então? Vou abrir a questão já aqui na cara, tá? Porque eu não ia gravar isso agora nesse momento, porém, deu aquele insight ali e uma coisa muito, muito importante bateu aqui que eu preciso conversar com vocês, tá? A respeito da álgebra quando a gente vai resolver uma questão. Bora, vamos lá. O que eu estou fazendo? Estou resolvendo todas as questões dos livros do James Stewart, beleza? E dando dicas de o que ele faz para estruturar o cálculo, tá? Por quê? Porque nessas dicas você entende como que a sua faculdade estrutura o cálculo para você, para montar o curso de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tá? Ontem eu vim aqui então, resolvi a 27 e a 28, porque eu tinha resolvido ela numa aula anterior, mas não tinha ficado muito bom, né? Aí eu resolvi elas de novo, só que no final da aula, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi tentar resolver a 29 e a 30 sem resolver a 29 e a 30 sem ter visto elas, né? Sem ter olhado elas antes. Porque quando a gente que é professor, a gente dá uma olhada sempre na questão antes, estrutura ela e vê o motivo de colocar aquela questão ali, tá bom? Então existe um motivo específico da questão 29 e da questão 30 estarem aqui. Tá bem? Aí, como ontem eu não tinha resolvido antes, o que aconteceu? Aconteceu que eu abri ela ali, fui discutindo com vocês, né? Tanto a 29 quanto a 30, mas eu deixei ali como ideia para vocês me responderem como vocês resolveriam, né? E hoje, nesse exato momento, eu falei assim: vou resolver a questão porque bateu aqui uma ideia que eu descobri o que ele quer com esta questão aqui, tá bom? Então existe sim aí um motivo dessa questão tá aí, e se você quer saber, você fica comigo aqui até o final dessa aula que você vai se ligar também, tá bom? Qual é o motivo? Uma álgebra, um mecanismo algébrico ali que ele quer que fique dentro de você. Ó, se liga, a função ela é f de x igual a 1/x, tá? E ele faz esse joguinho ali, ó. Então, calcule a diferença, né, no quociente de f de x menos f de a. E na parte de baixo, ele coloca os dois pontos ali, aqui embaixo. X menos a. Então, beleza, eu tenho que calcular f de x menos f de a. E aqui, então, quando eu faço substituição, eu fiz isso ontem, né? Eu cheguei numa posição lá que você poderia fazer, completar quadrados e acabar resolvendo ela, tá bom? A gente vai chegar na resposta bem parecida. E qual é o processo aqui, então? Vou fazer a substituição e vou mostrar uma coisa que acontece, ó. Então, fica x menos 1/a dividido por x menos a. Então, agora tenho que simplificar, né? A questão era essa. Calcule a diferença e simplifique. Para simplificar, eu vou calcular na parte de cima o MMC. Ontem eu não fiz isso. Mas por que eu vou fazer isso? Porque olha como é que fica a parte de cima da minha fração. Então, o MMC seria a multiplicação dos dois termos, né? Do x e do a, então é x vezes a. E aqui eu vou fazer o quê? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, fica a no primeiro termo, menos, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, o a cancela, né? E vai sobrar ali o x, tá? Por que eu estou dizendo isso? Olha lá embaixo como que é, tá? Eles são opostos. Quando eles são opostos assim, eu posso inverter um deles, por exemplo, esse de cima aqui, e fazer o menos um para fora, certo? Porque daí depois, quando eu faço a distributiva, eu volto nesse termo, tá bem? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como vai ficar bem mais fácil. Então, eu mantenho a minha primeira fração, né? Lembrando que a divisão de uma divisão, o sistema é sempre esse. Então, eu mantenho a minha primeira fração e eu inverto a segunda fração. A segunda fração, então, vai ser o x menos a vai para baixo e o um vai lá para cima, tá? Olha aqui, ó. Essas duas coisas, elas são opostas. Aí, o que ele quer com a questão 29 e também com a questão 30, ele quer que você faça esse sistema aqui, ó. Você joga o menos para fora e você inverte o termo. Tá bem? Por quê? Porque depois que você fizer a distributiva, você volta no que você tinha antes, na parte anterior. Beleza? Então, se você fizer isso, você mantém a igualdade, você mantém os termos sem alterar a igualdade.
E qual é a consequência disso? X vezes A vezes X menos A. Agora eu posso, ó, cortar a parte de cima e a minha resposta vai ser 1 dividido por X vezes A. Tá bem? Então, qual é o macete aqui? Qual é o macete não, né? Qual é o conhecimento? Lembrando que todo dia eu venho aqui, pego um bloquinho de conhecimento e coloco na sua cabeça, né? Então, existe um conhecimento nesse momento, então, e qual é ele? Você vai inverter as igualdades, se possível. Inverter ali dentro, né, do parênteses, se possível, né? Se for necessário, na verdade. Nesse caso foi necessário, eu invertendo ela, eu simplifico ainda mais a minha questão. Tá bom? Mas lembrando também que se você chega numa coisa desse jeito aqui, ela não está errada, né? Mas assim ela está mais simplificada. E nesse caso, a questão pediu para você simplificar. Beleza, gente? Fui um pouco rápido aí, tá bom? Porque na verdade eu nem ia gravar nesse momento, mas vamos lá, porque todo momento é momento para se calcular. Bora lá. Gente, uma coisa também que eu comento. Se a questão que você está resolvendo no teu livro do Stuart não tiver aqui, não tiver na sequência, eu estou resolvendo a sétima edição, tá bom? Eu vou deixar um link na descrição para você baixar o livro aí. Bom, vamos lá. A questão 30 é uma fração também. Então, vai ser x mais 3 dividido por x mais um. Aí vem a encrenca. Calcule a diferença. A minha diferença vai ser f de x menos f de um dividido por x menos um. A gente já pode notar uma semelhança ali na parte de baixo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a substituição direto. Então, meu f de x eu já sei, ele vai ser x mais 3 dividido por x mais um. E eu vou colocar também o f de um. O f de um é bem tranquilo, né? Porque basta você substituir o um aqui no x. Então, ele vai ser um mais 3, 4 dividido por um mais um 2. Então, ele vai ser menos 4 dividido por 2 menos 2. E embaixo, então, eu continuo tendo o x menos um. Beleza? Vou fazer um procedimento parecido, igual o que eu fiz no outro ali. Isso mesmo, vou fazer um procedimento parecido, tá? Vocês não estão notando isso ainda, mas em algum momento vai ter uma inversão ali devido a esse sinal negativo. Dá uma olhada. Então, aqui eu vou fazer o MMC, né? O mínimo múltiplo comum, então eu tenho que fazer x mais um nos dois termos e também aqui multiplicar em cima, né? Por x mais um. Então, daí eu faço isso, se eu cancelar ele, eu volto no que eu tinha antigamente, mas meu MMC vai ser x mais um. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, x mais 3. E o menos 2 ele vai ser o quê? Menos 2x menos 2, né? Porque o 2 eu faço a distributiva aqui dentro, tá? E é uma divisão de uma divisão. Eu vou manter a minha primeira divisão e eu vou inverter essa minha segunda aqui, né, gente? Vocês têm que lembrar disso, tá? Quando eu tenho uma divisão de uma divisão, eu transformo ela em uma multiplicação. E aqui, olha o que acontece. Aqui, então, o meu x, ele vai ficar negativo, né? X menos 2 dá menos x. E o 3 menos 2 mais um dividido por x mais um. Eles não são iguais, não são coisas iguais, então eu não posso cancelar ele. Mas dá uma olhada no outro termo. Eu venho aqui e inverto a segunda, ele vai ficar x menos um, tá? É bom colocar o parênteses aqui, não tem necessidade por causa do nosso ponto, mas é bom colocar ele para a gente identificar isso. E agora acontece aquilo que eu falei, né? Se eu inverter o sinal desses dois termos dentro do parênteses aqui, eu estou multiplicando eles por menos um. Então, menos um cai para fora. Beleza? Por quê? Porque menos um vezes menos um dá um mesmo. Beleza? Se liga nisso, guarda esse conhecimento, tá bom? Vamos lá então. Vou usar o mesmo conhecimento da 29 aqui. Então, eu invertendo aquele termo, ele vai ser menos, aí o x fica positivo e o um fica negativo. E embaixo ali, então, eu vou ter a soma pela diferença, né, dos valores de x. Opa, um
x menos 1, tá bom? E agora esses dois termos eu posso cortar eles. E qual vai ser a minha solução, então? Vai ser menos 1 dividido por x mais 1. Né? Beleza, gente? Se vocês assistiram a aula anterior e também estão assistindo essa aula aí, vai lá na aula anterior e comenta qual foi o jeito que você resolveu essa questão aqui, né? Porque eu deixei ela em aberto. Eu fiquei discutindo como se eu tivesse na sua cabeça resolvendo a prova naquele momento, tá bom? Mas agora a gente resolveu elas e está correta. E se você tem alguma dúvida ou alguma coisa, coloca nos comentários, mas principalmente coloca aí qual é o teu curso e qual é a tua faculdade, tá? Eu tô olhando todos os comentários para saber até onde eu estou alcançando aí e ajudando a galera. E compartilha com esse povo maluco de exatas, que eles precisam muito de informação e coisas fora realmente do livro, né? Fora realmente do livro, mais uma ideia de fora, beleza? A gente conversa. Tchau, tchau, até a próxima.